Só os adventistas que vão ser salvos? Hoje a gente vai responder a pergunta da irmã Lia Freire. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Não se esqueçam, para a gente fortalecer a pregação do Evangelho, se inscrevam no canal, deixe seu like, faça o que está aparecendo aqui no rodapé do vídeo, que isso vai ajudar bastante na pregação do Evangelho. Vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Ana Lúcia pediu oração por todos os familiares, possamos estar orando pela família da irmã Ana Lúcia. A irmã Solange Calistro pediu oração pela família e pela vida espiritual, e que o Senhor proteja ela de todo mal. Possamos estar orando também pela irmã Solange. E a irmã Laila Pantoja pediu oração pela vida espiritual e pela família. Todos pedindo oração pela família. Eu sempre repito aqui, a família, a instituição criada por Deus desde o princípio. Que possamos sempre estar orando uns pelas famílias dos outros. E vamos à pergunta de hoje. A irmã Lia Freire perguntou: só os adventistas que vão ser salvos? Vejo tantos irmãos de outras denominações que são mais fiéis que certos adventistas. Fico pensando, será que é vão o trabalho deles? Eu não gosto muito dessa vejo irmãos mais fiéis, porque a fidelidade apenas a Deus conhece de fato o coração das pessoas. Mas vamos a essa pergunta, será que só os adventistas que vão ser salvos? Só aqueles que têm um profundo conhecimento e domínio da Bíblia, ou nem tanto assim, deveriam ter? A câmera parece que também é torta aqui. Bom, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 16. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Aqui Jesus deixa claro, as próprias palavras de Cristo, que ele tem ovelhas fora do aprisco, ovelhas fora do rebanho. Mas quando ele chamar, todos eles vêm. É extremamente importante a gente pensar e lembrar disso, porque nem todo mundo teve a mesma luz. Há muitos fiéis que não conhecem as verdades bíblicas e eles servem fielmente aquilo que eles têm, a luz que eles têm. E é isso que Deus está olhando para cada uma daquelas pessoas que estão os servindo. Vamos lá no livro de Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós somos salvos pela fé, nós somos salvos mediante a graça, não pelas obras que fazemos. Então não é porque eu sou adventista, que eu guardo a lei, que eu conheço, que eu vou ser salvo. A minha fé, ela produz obras. Aqui mais pra frente em Tiago. Cadê? Não estou achando nessa tradução. Aqui, verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei com as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, através das minhas obras, é a demonstração da minha fé. Não adianta eu estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, que eu vou estar certo, eu vou estar errado, porque mesmo dentro daquela denominação eu posso não seguir tudo aquilo que eu acredito sinceramente, ou que eu demonstro acreditar por estar ali. Através das minhas obras, através do trabalho do Espírito Santo em mim, eu começo a produzir frutos. Esses frutos é fruto da minha fé, fruto do trabalho do Espírito Santo em mim. Então não é a placa da igreja que diz. A placa da igreja diz aquilo que você acredita. Vamos lá, Atos capítulo 17, verso 30.
Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, aqui extremamente importante. Eu não tenho conhecimento de certas coisas, então eu vou contra elas. Vou falar bem claramente aqui. Eu não compreendo a guarda da lei do sábado, e então eu não guardo o sábado. Mas aí eu tive um estudo, compreendi aquilo, mas eu rejeitei aquilo. A partir desse momento eu não sou mais ignorante, então a partir desse momento é um tropeço, é um pecado, é uma falta minha. Independente das minhas obras, independente da minha fé, a partir do momento que eu negligencio aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me mostra, eu estou pecando, eu estou indo contra isso. Se eu não conheço, se eu não conheço, eu não pratico, eu não sou condenado por não praticar. Se eu não conheço o sábado, não conheço a igreja, não conheço nada, mas eu vivo sinceramente, fielmente, dentro daquilo que eu conheço, dentro da luz que eu tenho, está bom, mas a partir do momento que eu passo a ignorar coisas que eu vou estar conhecendo, ou então eu passo a não querer o conhecimento, isso é extremamente importante. Eu sei que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, eu não quero ler a Bíblia para não ter que me comprometer com a palavra de Deus. Eu já sou culpado por isso, como se eu tivesse conhecimento. Certo? Então, vamos lá. Um irmão de outra denominação sabe as verdades bíblicas com relação à alimentação, com relação ao sábado, com relação a tantas outras coisas, mas ele não cumpre porque ele não quer aquilo, ele está sendo culpado por aquilo ali, porque ele conhece. Se ele não conhecer, ele não está sendo culpado por aquilo. Deus não conta o tempo da ignorância. Muitos irmãos que já vieram a falecer não conheciam, mas viveram fielmente dentro daquela luz e eles estarão salvos. Mas muitas pessoas também que têm boas obras, mas ignoram a verdade, elas não serão salvas. Vamos lá, Provérbios capítulo 10, verso 16. Provérbios 10, verso 16. A obra do justo conduz à vida, e o arrependimento do perverso, e o rendimento do perverso ao pecado. Então, o justo que produz boas obras, pela sua fé, pelo trabalho do Espírito Santo, ele conduz as pessoas à vida. Agora, o perverso, que as obras dele, por mais que possam parecer boas, elas levam a caminhos de morte. E nós podemos pegar várias organizações no mundo que fazem trabalhos muito bons, mas que têm fins não muito bons por detrás delas. Eu vou citar só um exemplo, não vou me prolongar nisso, eu não quero ficar falando disso porque não é o tema, o intuito do canal ficar falando desse tipo de coisa, mas se nós pegarmos a maçonaria, ela produz muitas obras boas, ela ajuda muitas pessoas, ela tem muitos trabalhos de caridade muito bons, mas as coisas que acontecem por detrás delas não são tão claras assim. Um ponto para os irmãos que quiserem pensar, quiserem estudar sobre isso. Então, vamos lá. Só os adventistas serão salvos? Não. Jesus deixou bem claro que ele tem muitas ovelhas fora do aprisco. Ele tem muitas pessoas fiéis em vários lugares. Mas em um determinado momento do mundo, em que já estamos chegando e se encaminhando a esse ponto, ele vai chamar e todos esses vão se reunir em um só povo, em um só rebanho. Ponto. Nós vamos conhecer os fiéis de Cristo, aqueles que realmente se entregaram e aceitam e vivem por Cristo através dos bons frutos que eles produzem. A fé de cada um é demonstrada segundo as suas obras. Ponto. Enquanto eu não conhecia, eu estou sendo perdoado por isso. A partir do momento que eu conheço, eu tenho que começar a cumprir, a seguir. É muito mais. É um ponto interessante.
É muito mais fácil para um adventista se perder porque ele não cumpre aquilo que ele conhece do que para alguém que não conhece se perder no mesmo ponto. Uma pessoa que guarda o sábado sabendo, uma pessoa que não guarda o sábado sabendo que tem que guardar, ela já está pecando. Uma pessoa que não guarda não sabendo que não tem pecado, ela não que tem de novo. Uma pessoa que não guarda o sábado, mas sabe que tem que guardar, ela está pecando. Uma pessoa que não guarda e não sabe que tem que guardar, ela não está pecando. Deus não conta ignorância. Uma pessoa que não sabe que não deve ter relações sexuais antes do casamento, ela não está pecando, porque ela não sabe. A partir do momento que ela sabe, ela está pecando. Tudo isso conta, tudo isso Deus vai levar, vai pesar na balança. Se você não sabe, não vai ser cobrado de você aquele conhecimento. Quando você está na escola estudando, vai ter uma prova. Você está na aula de matemática. Você não vai chegar na prova de matemática e vai ter uma pergunta falando sobre história. Você vai ser cobrado por aquilo que você está aprendendo, por aquilo que você está estudando, por aquilo que você deveria ter o conhecimento. E as obras daqueles que são perversos, daqueles que sabem o certo, mas não o fazem, elas tendem a conduzir à perdição. E a obra do justo é a vida. Então, quando eu e você, adventistas do sétimo dia, fazemos boas obras, não é porque nós fazemos, mas nós permitimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós e Ele faz as boas obras, Ele produz os bons frutos na nossa vida. E o perverso também pode fazer boas obras, pode fazer coisas que aos olhos da sociedade é muito bom, mas que conduzem à perdição. Certo? Espero ter respondido a pergunta da irmã Lia. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, tem algum pedido de oração, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Eu vou estar lendo, respondendo, orando. E que possamos seguir firmes nos caminhos de Deus. Possamos estudar a palavra e que possamos fazer toda a vontade de Deus conforme Ele pede. E não a parte que me convém, não a parte que eu quero fazer, não a parte que é fácil. Porque eu tendo o conhecimento ou eu negligenciando o conhecimento, eu vou ser cobrado por isso. Bom, vamos agora, convido os irmãos puderem fechar os olhos para orarmos e falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar o quão importante é termos o conhecimento da Tua Palavra, da Tua vontade. Sabemos que o Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância, Senhor, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza por toda a verdade para termos o conhecimento e para colocarmos em prática, Senhor amado. Te pedimos que o nosso eu morra cada vez mais e que Cristo passe a viver em nós, que o Espírito Santo trabalhe em nós, produzindo boas obras, mostrando a nossa fé, a nossa entrega a Ti, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a levarmos a Tua palavra, a Tua mensagem, para que outros irmãos nossos, de todos os lugares, de todos os apriscos, venham até Ti, Senhor amado, e que possamos ser juntados, ouvindo a voz de Cristo, como um só povo e um só rebanho, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.